todos muito bem-vindos aqui à palestra da professora Cláudia, né, que se chama Imagens da América Latina na Rede Visual do Século XVII. Nós do Núcleo de Estudos de Fontes Artísticas agradecemos pela audiência de todos nessa tarde, na certeza de que nós teremos uma atividade produtiva com a professora Cláudia Damiani. Nós, então, não podemos deixar de mencionar que o NEFA começou recentemente, há um ano, completamos um ano no mês de abril, e essa trajetória conta com o apoio do CEMID, que é o Centro de Estudos Internacionais de História das Mobilidades, Diásporas e Migrações. E desde as nossas primeiras reuniões, nós ocupamos a sua sala na Unicinos e contamos com a colaboração constante de membros desse grupo, entre professores e alunos. E atualmente, então, nós temos o orgulho de dizer também que esse grupo é um grupo interinstitucional, agora formado por professores, pesquisadores e alunos de universidades do Rio Grande do Sul e outras instituições. Entre as universidades nós citamos, então, a PUC, que temos, então, uma maioria do quórum, além do pessoal da Unicinos, e também a URGS. E que esse grupo segue aberto para todos os interessados em compartilhar as suas pesquisas e desenvolver projetos conjuntos. E então, feitas essas primeiras apresentações, eu passo imediatamente a palavra para a professora Heloísa Capovilla Ramos, que é docente do PPG em História da Unicinos e membro dos dois grupos, né, do CEMID e do NEFA. Então, professora, pode seguir com as apresentações da Cláudia e continuamos, então, conectados nessa tarde. Paula, muito obrigada, Aninha. Então, depois, feitas essas apresentações, eu vou, então, apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a professora doutora Cláudia Petenuso Damiani, que é historiadora, pesquisadora associada do Centro de História da Arte da Universidade de Bordeaux, Michel de Montaigne. É doutora em História pela PUC, com tese sobre as imagens do Brasil colonial que compõem as tapeçarias francesas do século XVII. Tem como principal objetivo de pesquisa a história das imagens. Realizou o mestrado sobre as relações entre o cinema e a história. Ministra cursos e palestras de História Cultural e de Arte há mais de 15 anos. Atualmente é docente na Casa Mundi, em Porto Alegre, e membro do Núcleo de Estudos em Fontes Artísticas. O nosso grupo, diga-se de passagem, né? Bem-vinda, Cláudia, muito obrigada mais uma vez, e a palavra é tua, minha querida. Tá. Bom, boa tarde, para quem eu não dei ainda, boa tarde, muito obrigada por estarem aqui na nossa sala, né, de conversa. Obrigado pelas apresentações e pelo convite, que eu fiquei muito contente com esse convite da Unicinos, e dizer que eu estou muito contente de integrar, então, esse grupo, né, que eu acho que tem muitos trabalhos interessantes, e espero que essa minha fala hoje, a minha palestra, seja só a primeira de muitas que tem aí pela frente, tá? Então, tá. Então, vamos começar. Eu pretendo falar menos de uma hora, né? Mas aí vocês depois vou ter o prazer de responder a todas as questões, que eu espero que sejam muitas, tá? Bom, então, eu gostaria que essa palestra fosse uma oportunidade de uma reflexão sobre a investigação histórica, sobre a imagem artística como objeto de pesquisa na história, né? O uso da imagem não somente como ilustração, mas como protagonista da pesquisa histórica, do conhecimento histórico, né? Que isso é uma coisa que há muito tempo vem se falando e vem se tentando, mas na hora da prática não é muito simples de se fazer, né? Então, eu vou tentar dar o exemplo da minha prática de pesquisa, né? De como que vem sendo construído esse estudo histórico baseado em imagens. Então, antes de
de começar o desdobramento, vamos dizer assim, do nosso tema, né, que são essas imagens da América Latina que aparecem nas tapeçarias francesas do século XVII. Bom, então, como eu ia dizendo, essa temática, né, ela tem inúmeros desdobramentos, né, mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre uma parte metodológica, né, de como fazer essa pesquisa com base em imagens, justamente na arte europeia do século XVII e um pouco do XVIII também, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou começar explicando, então, falando sobre este grupo de imagens que eu estudo, que são as tapeçarias das Índias. Eu vou mostrar para vocês o que seriam essas tapeçarias das Índias muito brevemente, tá? Vocês estão vendo a imagem, eu coloquei uma imagem de um conjunto de tapeçarias, estão vendo? Tá, porque eu estou me adaptando aqui, gente, para alternar, para passar essas imagens aí. Bom, então a tapeçaria das Índias, ela é um conjunto com 8 motivos, tá? Na verdade, aqui em português a gente não tem uma palavra para designar o conjunto de tapeçarias sobre um tema, e a cada uma das tapeçarias individualmente, tá? Mas cada uma delas tem um título e o conjunto dessas aí especificamente que eu estou mostrando, se chama Tapeçaria das Índias. Elas são tapeçarias francesas que foram feitas na segunda metade do século XVII, tá? Na Manufatura Real dos Gobelins. Bom, como eu estudo a origem dessas tapeçarias, eu gostaria de falar com vocês especificamente sobre isso, porque estudar toda a trajetória das imagens, de como que elas foram parar nessas tapeçarias, é que justamente é o meu objeto de estudo, né? Então, as primeiras as imagens que inspiraram, vamos dizer assim, essas tapeçarias, elas são provenientes da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, na primeira metade do século XVII, né? Quando Maurício de Nassau veio como governador e com amplos poderes, comandante militar e tudo mais aqui para o Brasil. Eu estou falando bem resumidamente, focando no aspecto cultural, tá? Da ação dele. E ele trouxe uma comitiva de artistas, cientistas também, né? Que fizeram, então, obras de arte sobre o Brasil. Eu destaco a figura do pintor Albert Eckhout, tá? Que ele ficou de 1637 a 1644 e retornou à Europa quando o Maurício de Nassau retornou à Europa também, tá? Bom, o que o Maurício o Albert Eckhout fez várias obras no Brasil, que são bem conhecidas. Ele é um pintor, apesar de não ter sido na época um pintor muito importante do século de ouro da pintura holandesa, ele é bastante estudado pelos tipos étnicos que ele retratou e tudo mais. Quando ele voltou para a Holanda, esse pintor, ele também continuou fazendo algumas pinturas com o mesmo teor que ele fazia, trabalhando em algumas casas reais da Holanda e da Alemanha, e continuou fazendo alguns serviços para o Maurício de Nassau. Isso é uma coisa assim bem pouco estudada. Se estuda a produção, aquela produção que foi feita no Brasil, mas depois o que aconteceu não é muito estudado. Bom, o certo é que o Maurício de Nassau, lá na Holanda já, tá? Estou falando tudo já lá na Europa. Ele encomendou para o pintor Albert Eckhout uma série de painéis, 8 painéis ou 10, tá? Pode ser que 2 tenham se perdido. Painéis que retratassem o Brasil. E esses painéis eram de tamanho
bem grande, mais ou menos 5 por 8 em média, e esses painéis eram destinados a ser cartões de tapeçaria. Quando eu me referi agora em cartões de tapeçaria, são as pinturas que servem de modelo para a tapeçaria. Passados muitos anos, o Maurício de Nassau entrou em tratativas para dar esses painéis para o rei Luís XIV da França, e conseguiu, tá? Não vou me deter agora em todos os trâmites. Ele conseguiu. Mas o certo é que em toda a correspondência entre Nassau e o rei Luís XIV, todas as pinturas, elas eram descritas como imagens do Brasil. Inclusive, tem a famosa frase do Maurício de Nassau: eu queria dar para o Luís XIV todo o Brasil em tamanho natural. Tá? Bom, em 1687, desculpa, foi dada a ordem para fazer a primeira tiragem das tapeçarias nas manufaturas reais. Tá? Essas tapeçarias, como eu falei, cada um tem um título: os 2 touros, o índio a cavalo, o combate dos animais, os pescadores, o índio caçador, enfim. Tá? Essas tapeçarias, elas se dividem em 2 partes: as mais antigas e as mais novas, que já são feitas no século XVII. Elas foram reproduzidas, é isso que eu quero falar, elas foram reproduzidas por mais de 100 anos, tá? E serviam geralmente como presentes diplomáticos. Agora eu quero tirar essa imagem para mostrar outra. Só um momento. Agora vocês estão me vendo? Então, tá. Bom, com esse breve histórico, então, sobre as tapeçarias, tá? Eu quis mostrar que essas imagens foram passando de meios, as imagens das tapeçarias, antes de tudo, em primeiro lugar, elas foram pinturas. Elas foram esboços, elas foram pinturas, e elas foram migrando de suporte em suporte, né? Então, o meu objeto não são apenas as tapeçarias, mas as pinturas e, propriamente dito, o trânsito que essas imagens fizeram, né, através desses suportes. Gostaria de mostrar para vocês também uma outra coisa, que é para se ter dimensão do tamanho que são esses cartões, essas pinturas que são os modelos das tapeçarias. Essa imagem que eu estou mostrando, ela é do momento da restauração, que na década de 80 foram restaurados todos os cartões originais que vieram da Holanda, foram restaurados, tá? Bom, então quando eu comecei a pesquisar as tapeçarias, eu achei, que coisa boa, que simples, né? Eu escolhi uma série de imagens já configurada, são 8 exemplares, achei que ia ser bem simples, mas cada vez mais foi aumentando as minhas indagações, inclusive da autoria, se realmente esses cartões tinham vindo da Holanda, quais eram, porque como é tudo que é muito recuado no tempo, apesar de ter documentação, é bem questionável de fazer um rastreamento assim dessas imagens, né? Bom, então, uma das inquietações que apareceram no estudo dessas imagens foi justamente, né, o que dá o título aqui à nossa fala de hoje, é a presença de imagens de outras localidades da América Latina, né, e não só do Brasil. Quando nas fontes escritas, mesmo nas fontes escritas sobre as tapeçarias, que são pouquíssimas, mas só repetia o seguinte, que eram imagens do Brasil, enfim, tá? E que também elas tinham uma única autoria, que era o Albert Eichhout. Alguma coisa, às vezes, aventam que foi do Franz Post, poderia ter alguma coisa, mas isso foi totalmente refutado, porque
O Franz Post, coitado, teve, quando voltou para a Holanda, teve uns sérios problemas de alcoolismo, até continuou produzindo alguma coisa, mas não teve uma grande expressão. Inclusive, ele é muito mais reconhecido agora, né? Conforme os séculos foram passando, mais reconhecido ele foi ficando. Tá, bom. Mas existem, como eu estou mostrando ali, que tem uma lhama ou alpaca, né? Um animal camelídeo, vamos dizer assim, que não é do Nordeste brasileiro. Nós vemos o título dessa tapeçaria, o Índio a Cavalo, ele trajando também um poncho, um pala, qualquer coisa aqui que não era típico ali do Nordeste brasileiro. Isso aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Nós vemos que em outros exemplares das tapeçarias também tem outras imagens assim. Uma das especulações para constar essas imagens que diferem das fontes escritas, essas imagens que eu chamo a imagens da América Latina, foi que o Maurício de Nassau é sabido e comprovado que ele tinha um zoológico e um jardim botânico e que ele mandava vir enfim, animais de outros lugares, né? E poderia o nosso artista que fez as imagens das tapeçarias, ter tido uma inspiração nessa fonte desse zoológico, por exemplo. Outra suposição é que também o artista, quando estava no Brasil, viajou para localidades, mas isso não foi comprovado. Aliás, está cada vez menos provável que isso tenha acontecido, tá? Porque a parte do Brasil, da dominação holandesa no Brasil, ela é bastante estudada e bem documentada, tá? E não tem nada disso. Mas eu fui no prosseguimento da pesquisa, o que eu fui notando? Que essas imagens que eu estava estudando, elas fazem parte, não só na tapeçaria, mas elas fazem parte de uma rede de imagens, e é justamente com isso que eu trabalho. Porque em alguns livros antigos, lá do século XVII, escritos em latim, e que tinham como objetivo mostrar a natureza do mundo inteiro, não só do Brasil, tem muita coisa do Oriente, logicamente, né? Muita coisa, os holandeses andaram por lá, não vamos nos esquecer disso. Tem um livro, por exemplo, o Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae, que ele é de um médico cientista alemão, o Christian Menzel, que entre 1660 e 1664, ele compilou várias ilustrações que tratavam do Brasil, que por sinal vinham de um livro que chamava Libri Picturali e outro Miscellanea Clarieri, que eram provenientes dos estudos do Jorge Magrath e Piso, que eram cientistas que estiveram no Brasil com o Maurício de Nassau também. Tá? Isso, por que eu estou citando essas imagens desses livros? Né, justamente para mostrar que essas imagens da tapeçaria que eu estudo, elas não estão isoladas. Eu estou sempre querendo construir essa noção de rede de imagens através desses cruzamentos com outras produções culturais, tá? Que aqui eu não vou poder abrir tanto assim, mas é uma coisa que até vou dizer para vocês, eu tenho que botar um limite nisso daqui a pouco, porque tá demais, sabe? Então a gente vê, e inclusive tem toda uma complexidade de estudar com essa rede de imagens, porque elas têm a mesma imagem, ela às vezes ilustra, por exemplo, uma imagem do índio brasileiro, digamos, tá? Ela ilustra daqui a um pouco um livro dizendo que é um índio lá do Canadá, tá? Então, é complicadíssimo trabalhar com isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo aqui de uma página do livro até ele era astrônomo, o Jorge Magrath, mas ele fez uma outra também imagem,
se referindo ao Brasil, mas que tem muito mais a ver, talvez, com um povo andino, qualquer coisa assim, tá? Bom, o certo é que o Maurício de Nassau, ele colaborou com uma expedição que foi para o Chile. Era uma expedição que a Holanda mandou em busca de ouro, comandada pelo Hendrik Brouwer, pelo comandante, que foi em 1643. Então, supõe-se que eles trouxeram muitos objetos de lá, muitos objetos andinos, enfim, mas o Albert Eckhout, propriamente dito, ele não foi nessa expedição. E também outra coisa que chama muito a atenção é que em outros exemplares das tapeçarias das Índias tem muitos objetos africanos. Até eu vou dizer que tem mais coisas africanas do que da América Latina. Tá? Porque além de expedições militares que partiam diretamente do Nordeste brasileiro para invadir e atrapalhar o comércio escravista dos espanhóis na costa da África, como, por exemplo, em São João da Mina, mesmo em Guiné, Angola, também houve acordos diplomáticos, né, de líderes de comunidades africanas que vieram ao Brasil visitar e oferecer uma quantidade enorme de artefatos de presente para o Maurício de Nassau. Por isso também, às vezes, aparece elefante, aí a gente não sabe se o elefante que está lá na tapeçaria das Índias realmente estava no Brasil naquela época ou não. Todo mundo acha isso muito difícil, mas nunca se sabe, tá? Bom, o fato é que a Europa, ela foi inundada com imagens do Novo Mundo, né? Já isso não a partir dessa época, e sim a partir desde que o europeu chegou nas Américas, né? Desde a expansão ultramarina, mas existem momentos dessa expansão, existem momentos e existem indícios que o povo holandês, como eles circulavam por todo o mundo, eles são os principais responsáveis por essa difusão de imagens, tá? Mesmo que eles não tivessem tantas colônias como os espanhóis, como os portugueses, na verdade, eles andaram por tudo. A tática deles era diferente, tá? Claro que eles queriam se estabelecer no Nordeste, estavam muito interessados na exploração da cana-de-açúcar. No Caribe, mesma coisa, né? Tá, tiveram as colônias deles também nas Áfricas, no Oriente todo, né? Na Polinésia, essas coisas. Depois viviam lutando com os franceses por causa disso, mas eles tiveram um papel incrível nessa transposição cultural eu estudo as imagens, mas eles fizeram uma transposição cultural de bens também, tá? Tem toda essa parte cultural, porque o século XVII é o século em que se deu com maior ênfase os gabinetes de curiosidade, as coleções, as formações, tanto das coleções particulares, né, privadas, como se começou até as coleções dos príncipes, começaram a ter as coleções que depois se tornaram os museus, tá? Então, todos eles recorriam ao mercado de bens e artefatos exóticos dos holandeses, tá? E o Maurício de Nassau ele foi uma pessoa que ele se deu muito bem conta disso, e ele se deu muito bem uma conta que ele podia tirar proveito,
né, disso através dos presentes diplomáticos. E isso é uma coisa que eu trabalho, mas que já foi muito bem explorada por uma historiadora, que agora até ela é brasileira, mas ela é professora na Universidade de Leiden, que é a Mariana Françoso, que ela fez um estudo inédito, que ninguém tinha estudado, o que tinha acontecido com o Maurício de Nassau, afinal de contas, quando ele voltou para a Holanda, e o que ele fez daqueles bens materiais, tá? E aí, pegando a onda, para mim, o que interessa é a repercussão das imagens e como que isso se refletiu, todos esses bens culturais, como que isso se refletiu na arte europeia. Na verdade, seria o meu grande campo, vamos dizer assim, né? Tanto é que foi parar na França, a França que acabou, vamos dizer, fazendo a continuidade dessa historicidade dessas imagens. Tá? Bom, eu vou dar um exemplo, eu vou tentar dar um exemplo para vocês de um outro exemplo de como os artefatos, por exemplo, aparecem. Aqui nós temos, um quadro bem conhecido do Albert Eckhout, né? Que é o que faz conjunto com os tipos étnicos, né? O negro, os casais étnicos, na verdade, né? São casais de mulatos, o tapuia, né? E aqui nós temos esse que é a mulher negra, que é bem estudado, tudo mais. Mas eu vou mostrar para vocês como isso teve repercussão nas tapeçarias. Ó, aqui à esquerda, tá? Tem uma tapeçaria que faz parte do conjunto da tapeçaria das Índias e se chama o elefante. Mas a gente pode ver que no cantinho da direita, inclinado, tem a mesma mulher africana com o mesmo chapéu e com o mesmo brinco de pérola, só que ela está numa outra posição, tá? Então, uma das coisas importantes de quem trabalha com a imagem é a gente vê que às vezes a imagem não precisa estar ela pode ser a mesma imagem, mas ela está configurada de uma maneira diferente numa outra obra de arte e totalmente, vamos dizer assim, fora do contexto ou com um contexto diferente daquele da obra lá do Albert Eckhout. Aqui à direita tem em detalhe, aqui aí dá para ver bem. E tem uma coisa nessa figura interessantíssima. Na verdade, ela não está com nenhum adorno do Brasil, né? Porque esse chapéu, ele é africano ou asiático, há controvérsias. Ela está portando joias, no quadro tem mais joias ainda. Ela está com um cachimbo na cintura que é holandês, né? No quadro, ela também porta um tecido na cintura que não é. Tá? Então, sobre isso tem várias especulações. Bom, então, é isso que eu gostaria, que eu tento mostrar, é justamente isso, essa transposição de imagens de suporte em suporte, né? Mostrando toda essa distribuição, no caso, nesse caso aqui foi a distribuição, as repercussões, vamos dizer assim, do patrimônio do Maurício de Nassau, que não foi só de bens materiais, né? E ao longo da pesquisa, que eu continuo fazendo, porque cada vez surge uma novidade, eu pude chegar a algumas conclusões na área metodológica, vamos dizer assim, tá? Primeira coisa, que quem trabalha com imagens, as imagens não estão por aí soltas e voando. Então, nenhum método tradicional da história foi dispensado, inclusive aqueles mais positivistas, vamos dizer assim. Por exemplo, eu pesquisei todos os registros, as cartas antigas que o Maurício de Nassau ofereceu, quando ele ofereceu o presente
Para o Luís XIV, ele ficou mais de um ano tratando primeiro com diplomatas para saber se ele poderia dirigir uma carta ao rei, sabe? Então, não é uma coisa simples. E nessas cartas, claro que o meu interesse é ver se tinha alguma descrição sobre as imagens, que sentido essas imagens tinham naquela época, e, né? Qual é o teor dessa conversa, né? Dentro daquela sociedade. Então, isso que eu digo, todos os métodos tradicionais, também os registros da manufatura real. Fiquei lá no arquivo deles, pesquisando que ano que entrou, se foi restaurado, se não foi restaurado. Eu queria saber se, quando chegou na França, esses painéis não tinham recebido interferência de uns pintores franceses, sabe? Que, por sinal, teve restauro, eles chamavam de recuperação. Teve. Quais foram? O que implicou? Outra coisa que eu não desprezei também, todos os métodos tradicionais da história da arte, vamos dizer assim, qual é a relação das imagens dessas tapeçarias com o estilo barroco vigente na época? Por que talvez as imagens do Albert Eckhout, que estava no barroco holandês, e quando chegaram na França, talvez não tenham, ganharam um outro aspecto. Então, vamos estudar o barroco na França, vamos estudar o barroco na Holanda, o classicismo francês, a biografia do artista, como que era o ambiente de arte, o que era importante produzir em termos artísticos e qual o sentido que isso se integrava dentro da corte do Luís XIV, né? Quais eram os temas tratados, uma comparação também com o que já tinha sido feito na arte francesa, o que já tinha sido feito para retratar o Novo Mundo e como que está sendo tratado o Novo Mundo a partir da chegada dessas pinturas. E também como que foi a reação, por exemplo, tem relatos que dizem que o Luís XIV ficou impressionadíssimo com a figura de um cavalo marinho pintado, que ele jamais imaginou que aquilo existisse. Que ele recebeu um cavalo marinho desidratado, porque não era empalhado, não sei, ele recebeu um exemplar, né, e ele viu que era de verdade. Tá? Que claro que já existiam imagens de cavalo marinho do Renascimento, óbvio, que provavelmente ele já teria visto, né? Mas assim são detalhezinhos assim que eu não são interessantíssimos quando a gente acha isso nos arquivos, sabe? Parece que tu realmente te transportou para aquela época. Outra coisa também que eu estou falando. Só para voltar, eu estou falando um pouquinho dos métodos que eu usei, né, na pesquisa. Também tive que recorrer um pouquinho à arqueologia. Já vou explicar por quê. Porque para estudar as tapeçarias, elas não se explicam somente, né, pela história da arte, vamos dizer assim, pela história das artes decorativas, mais propriamente dito, mas elas são artefatos. Elas são artefatos que portam imagens, ok, eu estou interessada nessas imagens, mas isso tudo tem um significado, tem um contexto que também eu fui atrás, e na parte, por exemplo, também da arqueologia, vamos dizer assim, da análise química das pinturas. Eu queria saber se aqueles painéis, eles eram realmente da Holanda, ou eles tinham sido pintados na França. Tá? Porque na bibliografia não vi nenhuma indicação, eu só vi assim, obra após obra, repetindo as mesmas coisas, como até agora é. Porque eu tenho sérias, eu vou dizer por que eu fui atrás da análise química quando fizeram a restauração dos cartões, eles fizeram a análise química e comprovaram que os pigmentos e a tela de todos aqueles painéis
que deram origem às tapeçarias, eles eram realmente da Holanda, e eles eram realmente dos anos ali, 1650 a 1670, tá? Mas como eu vejo muita diferença entre o traço do Albert Eckhout e o resultado final nessas tapeçarias, eu tentei ir por esse caminho também e realmente comprovou que é da Holanda, mas para mim não comprovou que é do Albert Eckhout. Mas isso é toda uma outra frente que eu tenho dentro da pesquisa, né? Que eu pretendo continuar fazendo, enfim, né? Indo atrás. Já estou conversando com o pessoal do Louvre e a gente está vendo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: todas as imagens do Albert, aqui tem um índio, esse índio tapuia do Albert Eckhout, tá? Como é que essa pessoa ia retratar um índio como nas tapeçarias? Olha que diferente, totalmente diferente. É muito diferente. Ainda ali na parte inferior, que são os pescadores, o título dessa tapeçaria das Índias é Os Pescadores. Ali até tem esses adornos de cabeça, esse cocar, que pode ter a ver, né, com o Brasil, alguma coisa. Tá? Mas por isso que eu digo, e ali em cima a gente vê que eles estão no Éden, estão no paraíso terrestre, né? Até uma coisa grega e é uma coisa muito presente, que eu sempre falo nas minhas apresentações sobre isso. Mas então tem essa questão da autoria, que eu ainda quero fazer, que eu ainda quero completar, e enfim, continuando com os meus métodos, vamos dizer assim, eu caí na área também, então, da cultura visual, né? Porque no momento que eu procurei historiadores que tentavam explicar, então, o porquê que tem tanta... que existe uma verdadeira rede de imagens, e essas imagens, elas não estão só em obras de arte. Quando eu falo de rede de imagens, eu estou falando que isso foi para as artes decorativas, foi para porcelana, foi para machetarias, para entalhes incrustados de pedrarias, enfim, prataria e tudo mais. Então, isso não é mais um domínio. Essas imagens exóticas do Novo Mundo, elas não são um domínio somente da alta arte da época, pintura, escultura, tapeçaria, né? A gente tem, se nós vamos entender essas imagens que transitam pela Europa, elas fazem parte de uma cultura visual, né? A cultura visual europeia, talvez com diferenças na Holanda, na França ou em outro lugar, mas era parte de uma cultura visual. O problema de trabalhar com cultura visual com uma data tão recuada no tempo, é que quase todos os autores que trabalham com a cultura visual, todos dão os exemplos e trabalham como fenômenos do século XX, século XIX e século XX, né? Então, tem todo um problema disso aí. E outra coisa também é que essas imagens, elas são atemporais. Elas podem ter sido transformadas do que já vinha acontecendo antes do século XVII, eu peguei do século XVII para cá, mas com certeza elas têm toda uma relação do que vinha antes, com o que vinha antes. Elas aparecem, como eu falei, isso é importantíssimo, em diferentes contextos e em diferentes épocas, e em diferentes meios de arte, né? E aí a gente se começa a pensar nessa parte temporal atemporal das imagens, nós caímos também em ter que estudar um pouquinho de filosofia da arte, né? E a filosofia da arte, por exemplo, com autores como o Warburg e o Didi Huberman, né? Nós vamos
constatar que essas figurações, né, e as suas manifestações no tempo, no espaço, elas não são limitadores das presenças nem dos significados dessas imagens. Então, a gente tem que estar com isso, assim, bem em mente, tá? Bom, mas então, essas imagens da América Latina, voltando aqui para restringir de novo, né? Eu quis falar um pouquinho da metodologia, mas agora voltando, essas imagens da América Latina, que aparecem na tapeçaria das Índias, eu considero, então, que elas são uma partezinha da rede de imagens, né? De imagens exóticas da Idade Moderna. Porque quando a gente trabalha em rede, a gente tem que entender, seja ele pelo conhecimento da imagem ou qualquer tipo de outro conhecimento, é que a rede, ela não pressupõe um conhecimento linear nem evolutivo. Ela pressupõe um conhecimento multifacetado, né? Então, essa rede de imagens, por isso que eu estou dizendo, ela faz parte sempre de alguma coisa muito maior, ela pode ir se relacionando. Então, nesse caso da América Latina, eu classifiquei como ela fazendo parte de imagens exóticas da Idade Moderna, tá? Que também seria um tema mais amplo. Tá? Bom, outro aspecto que é importante falar também é a nomeação dessas tapeçarias, porque elas saíram da Holanda, as imagens, as pinturas, saíram da Holanda como modelos, né, pintados, como cartões pintados, como pinturas sobre o Brasil. E quando elas foram transformadas em tapeçarias na França, elas ganharam o nome de Índias, tapeçaria das Índias. Então, também eu trabalho com esse conceito das Índias, né, que já era um conceito amplamente utilizado para designar o mundo ultramar fora da Europa, né, mas é um conceito geográfico, só um pouquinho. Ele é um conceito geográfico que ele está intimamente relacionado com o conceito de ciência na época, tá? Por quê? Porque as Índias não era um lugar específico. As Índias era tudo que era diferente da Europa. Tanto é que a única coisa que eles mais ou menos classificavam vamos dizer assim, que diferenciava que tinha as Índias orientais e as Índias ocidentais. No caso dessa tapeçaria das Índias, ela está retratando as Índias ocidentais, né? Que engloba praticamente todas as Américas e a África, né? Bom, mas eu também, então, investiguei que era muito importante nessas Índias aparecer as mais diferentes espécies de fauna e flora, né? Estarem totalmente retratadas, e retratadas aí volta a importância de estudar o barroco de uma maneira barroca, ou seja, lotado, tudo cheio de detalhes, né? E tem cruzamento com as ciências naturais. Eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui, nessa tapeçaria, que é o índio caçador, tá? Vocês podem ver que na árvore, que é um cactus, né? Deve ter um nome. Olhem quantas espécimes de aves tem, tá? É como se fosse um monstruário, né? Tá mostrando. Os peixes, ali embaixo, na parte inferior. Agora eu botei... parei, só um pouquinho, vou voltar. Deu. Os peixes, inclusive, eles têm que estar fora da água para a gente ver que tipo de peixes que tem. Só falta, né? Estão quase voando os peixes, né? Olha as aves, ali do lado direito, crustáceos, enfim, tá? Então, essa noção
das Índias, ela está muito presente aqui com a intenção de se fazer, então, um inventário das ciências naturais, não propriamente de retratar um espaço específico, o Brasil, tá? Mas isso tem a ver com volto lá na cultura visual da época, tá? Onde era muito importante que a corte mostrasse ter conhecimento de história natural, botânica, zoologia e de costumes, né, dos mundos distantes. Voltando para a nossa rede de imagens, a rede de imagens, ela pressupõe, aliás, que exista uma circulação, como eu já falei, e uma historicidade dessas imagens, tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês que as imagens das primeiras tapeçarias, os cartões, cada vez, eu vou explicar uma coisa técnica, cada vez que vai ser feita uma tapeçaria novamente, sabe, reproduzir novamente, aquelas pinturas, elas têm que ficar na frente do tear, e imagina que isso aí já estava quase 100 anos, uns 80 anos sendo feito, aquelas pinturas foram sendo desgastadas com o tempo também. Então, se encomendou a um pintor francês que ele fizesse de novo essas pinturas para que se continuasse a fazer as novas edições das tapeçarias das Índias. Então, essa figura dessa lhama que eu estou mostrando aqui é um estudo do pintor que foi encarregado de fazer as novas Índias, as pinturas para as novas Índias. Então, vocês veem que essa circulação agora já fazem parte de esboços, e esse esboço foi localizado numa outra manufatura real, que é a manufatura de Sèvres, e que talvez tenha ilustrado alguma porcelana. Tá? Bom, então, também é legal constatar que essas imagens, além de irem para outros meios e em outras épocas, elas continuaram, inclusive elas voltaram para o Brasil, porque elas foram, em primeiro lugar, essas tapeçarias estão distribuídas por todo o mundo, tá? Porque foram dadas como presentes diplomáticos, até hoje são consideradas valiosíssimas, e elas voltaram para o Brasil na década de 40, quando um grupo de empresários, como da família Guinle, eles se reuniram e compraram um lote dessas tapeçarias para o MASP. Então, agora nós temos essas tapeçarias francesas no MASP, ou seja, as imagens do Brasil voltaram para o Brasil. Tá? E, no caso, quando a gente for analisar essas tapeçarias das Índias, até que não se engana essa nomenclatura das Índias, né? Porque realmente é uma miscelânea ali, tá tudo... Tem de tudo, né? Mas o que interessa, então, é que elas são parte da cultura visual da Europa, com certeza da Holanda e da França, né? E elas trazem o mundo ultramar cheio de exotismo, aquele mundo que estava à disposição do europeu civilizado. Isso é um aspecto muito, muito importante, tá? Que também justifica uma série de colonialismos, que às vezes as coisas são disfarçadas, tá? Mas isso é um outro papo, é para um outro dia. Eu acho que deu para ter uma ideia, assim, eu quis mostrar bastante sobre a minha prática de pesquisa, falar, porque sobre as tapeçarias em si teria muito mais coisa para falar. E eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos continuar aí esse bate-papo. Muito obrigada.
Oi, Cláudia, muito obrigada pela sua fala. Acho que aprendemos muito, fiz várias anotações aqui, e eu acho que agora a gente podia abrir para as questões, para se alguém tiver alguma questão metodológica. Isso, claro. Eu acho que está dando eco. Todos abriram o microfone. Tá. Isso acontece geralmente quando abre o aplicativo e a web simultaneamente, então tem que ter só um aberto, não pode ter mais de um aberto. Elô, teu microfone está desativado, Elô. Sei, eu desativei e continuei falando, foi esse um pequeno problema, mas... Tá, mas a Carolina abriu e eu acho que as perguntas podem ser feitas, a Carol está com a palavra. Então, não, eu queria abrir para quem tiver mais perguntas. Eu só tenho uma colocação, não é nenhuma pergunta. Por acaso, hoje de manhã, a aula que a gente teve lá na PUC era sobre etnicidade, e num dado momento a Cláudia fala, né, do Albert Eckhout, que ele vai estudar tipos étnicos, e eu acho que é bem isso que vai aparecer nessas tapeçarias, é um olhar europeu, um europeu que se sente hegemônico, né? Ele é o centro do mundo, e ele está olhando para um outro, e esse outro é o habitante nativo do Brasil, e ele vai tentar representar com tudo aquilo que ele enxerga, com o seu, né, com a sua cultura, com a sua forma de ver, e ele vai representar esse nativo e mandar lá para a Europa conhecer. Então, esse aspecto étnico eu acho super interessante. E que não era, na verdade, o ponto da Cláudia, porque a Cláudia queria falar de metodologia. E daí, eu acho que, do ponto de vista da metodologia, eu acho que a questão da cultura visual ela é super interessante, da gente pensar justamente essa circulação, né, das imagens. E como ela surge, como quando a Cláudia falou, eu esqueci o termo agora, que é um cartão, eu imaginei um cartão, tipo um cartão postal, assim, eu imaginei uma coisa pequena. Ela mostrou, não, é um negócio gigante, assim, é praticamente uma outra tapeçaria. Então, como é que de um esboço vai surgir uma tapeçaria gigante, vai surgir cartão postal também, agora que eu falei, mas vai surgir uma série de outros produtos, né, com essa mesma imagem, ou com a imagem ressignificada para cada suporte, né? Essa é uma coisa interessante. Mas eu queria abrir, né, para quem mais tiver colocações, por favor. O Fabrício tem uma pergunta ali no chat, Carol. No chat, ai, gente, aí é muita tecnologia para mim, deixa eu abrir aqui. Lá no final. Ah, tá. Peraí, ai, não tá abrindo aqui mais mensagens. Eu tô lendo também, mas eu não consigo ver até o fim. Pois é, a ver mais. Quem foi o artista que refez os cartões encontrados em Sèvres? Ah, tá. Posso responder agora já ou vamos... Claro, pode sim. Tá. Então, começando pelas considerações da Carolina, não, realmente, esse olhar do outro é uma das coisas muito importantes, o olhar do europeu civilizado sobre o resto do mundo é uma coisa muito importante que a gente vê, e é uma coisa que tem repercussão até hoje, porque foi com esses olhares que se criaram os estereótipos, né, de como que são as pessoas e a aparência da natureza e das pessoas que às vezes tem até hoje, né? Então, tudo faz parte de uma cultura visual. Eu concordo com isso, né? Bom, e o Fabrício quer saber, então, quais são o nome desse artista contratado já na época do Luís XV, tá? Agora já é na época do Luís XV, em 1730, eles contrataram um pintor da corte, um que chegou depois a ser primeiro pintor da corte, que é o François Desportes, o nome dele,
tá? E, inclusive, foi tão valorizada essas novas pinturas para serem novos modelos, ou seja, novos cartões para que as tapeçarias das Índias pudessem continuar sendo reproduzidas. Ele foi tão valorizado por ter feito esses novos cartões que ele ganhou com isso do rei, do Luís XV, a pensão vitalícia, que era o auge do que um pintor da corte. Primeiro o sonho era ser pintor da corte, depois é ganhar a pensão vitalícia e ganhar o direito de ter um aposento em Versailles, né? Ele ficou morando em Versailles e foi incorporado. Então, muito ele se... Eu li uma carta lá, também tem uma carta dele agradecendo, primeiro requisitando, porque ele requisitou que ele queria ser ganhar a tal da pensão essa e ser reconhecido, e explicando. Eu li a carta porque ele estava explicando todo o trabalho que ele fez para estudar inúmeros e inúmeros animais e plantas. Ele era, na verdade, um pintor especialista em animais, tá? Então, como é que foi parar em Sèvres? Porque, pela lógica, essas pinturas que foram esboços das tapeçarias, elas tinham que estar nos arquivos da Manufatura Real dos Gobelins, que existe até hoje, né? Essa manufatura lá em Paris. Mas foi parar em Sèvres porque foi passando heranças. O filho do pintor, esse do Deportes, passou de herança e acabou que alguém, em 1900 já, no século XX, que tinha herança, resolveu doar para a manufatura de Sèvres, foi parar lá. Então, é isso. O nome dele é, o completo, Alexandre François Deportes. Carol, eu vou abrir aqui, mas acho que tu faz a condução, eu faço uma pergunta, então fica para a gente centralizar, para a Cláudia também não se dispersar demais. Fica muita coisa, Cláudia, muita gente perguntando. Tá. Eu achei encantador a tua fala, encantadora, gostei imensamente. É enlouquecedor pensar em toda essa trajetória que tu fizeste, porque uma coisa leva a outra, e leva a uma terceira e uma quarta, mas eu acho que ficou também muito, muito, muito interessante essa questão como tu nos colocaste, a questão das fontes, das técnicas, dos métodos, né? Como é que tu foi crescendo e depois também todo o suporte teórico, metodológico também, de alguma forma, porque caminhos tu andasse com isso, né? Então, como é que tu foste para este tema? O que aconteceu que tu caminhaste para este tema? É o início da pesquisa. Como é que tu acabou olhando as tapeçarias e nos trazendo todas essas questões que são incríveis, né? Eu fiquei pensando que possivelmente ainda haja muitos desdobramentos, como tu disseste, né? Ela vem de uma pensando também que em alguns lugares, em outras partes da Europa, devem ter essas tapeçarias também, né? Porque, como tu disseste, a reprodução é de mais de 100 anos, né? Então, certamente, muitos foram presenteados com essas tapeçarias também, que aparece assim, tapeçaria do Brasil, ou dando o nome do lugar de uma cidade, porque foram os holandeses que fizeram, mas ela está para além dos holandeses. Os holandeses aqui foram mais veículo, né, do trânsito destas tapeçarias, porque ela tomou um outro rumo. Ela queria ser francesa, o que eu vou fazer? Né? Então, foi para lá. Mas, assim, queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Sem repetir a tua fala, pelo amor de Deus, né? Por favor, é só... Tá. Não, vou ser bem direta. Não, eu sempre fui apaixonada pela arte, né? Sempre, desde a faculdade de História, que eu mais gostava era a História da Arte. E sempre me dediquei ao estudo das imagens, né? Porque eu trabalhei com cinema no mestrado. Uhum. E eu
comecei a ver um tema para o meu doutorado e eu gostava muito dos viajantes, dos artistas viajantes. E acabou que o Albert Eichholt não é propriamente um artista viajante, assim, clássico, né? Ele tinha um emprego, assim... e eu achei que ia simplesmente fazer um trabalho sobre o pintor. Mas quando eu descobri que a obra dele frutificou numa coisa que simplesmente só diziam assim... as tapeçarias têm imagens que originaram da obra do pintor. Enfim, ponto. Encontrei isso, tem bastante na bibliografia, não é uma coisa assim que eu descobri. Mas o que significa aquilo? Como é que foi parar? Por que os franceses que fizeram? E um ponto que tu colocasse que é muito importante. O Maurício de Nassau, ele é muito falado pelas coisas que ele fez no Recife e tudo mais, mas e que ele era uma pessoa ilustradíssima. Ok, exatamente. Mas ele também tinha uma visão incrível, que ele queria ficar sendo lembrado. Ele queria ser lembrado pela eternidade. Inclusive, ele fazia insígnia dele de eu sou o brasileiro. E aí, ele, com essa doação dos presentes, ele se eternizou. E ele escreve nas cartas dele que a tapeçaria dos Gobelins, que tinha uma técnica o suficiente para merecer, para fazer muito bem aquelas imagens, para valorizar aquelas imagens, e ele quis dar o presente para o Luís XIV, porque na época era o rei dos reis da Europa. Era o principal. Então, exatamente. Então, tudo faz parte de uma estratégia muito boa do Maurício de Nassau, a valorização dessas imagens, tá? Porque a gente não pode esquecer que na época a tapeçaria era o meio mais nobre, mais valioso. As obras de Rafael foram transformadas em tapeçarias, né? Porque era considerado um meio de conservar as imagens, né? Isso é incrível, a gente não tem essa noção agora. Claro. Então, não sei se eu te respondi, se era mais ou menos... Claro que sim, claro. Era bem isso mesmo, né? Mas eu gostei da estratégia do Nassau, achei muito importante, né? A gente tem que, para além de fazer a propaganda da gente mesma, né? Pena que ele morreu antes de ver essas tapeçarias prontas. Ora, que pena. Porque é verdade, tu encontra alguns outros sujeitos pela história também, que de vez em quando a gente estuda, que também fazem mais do que simplesmente aquilo que fazem, né? Eu estava me lembrando agora, quando tu estás falando, fico sempre lembrando agora aqui nessa tua fala também, de um outro latino-americano, num outro momento e num outro contexto, que é o Pablo Neruda, né? Que para além do que ele escreveu, para além da poesia dele, ele também criou museus casa, vários. Então, eu penso sempre que ele queria ser lembrado para além da sua poesia. Também ele criou outras coisas culturais muito importantes também, né, de alguma forma, se fazendo não ser esquecido por este conjunto de coisas, né? Acho que a gente pode encontrar várias pessoas assim, vai ver que ele leu Nassau também, né? Quem sabe? Viu? Eu posso fazer uma pergunta, meninas? Deve, claro, por favor. Primeiro, eu quero cumprimentar a Luciana, a Ana Paula e a Elô, né, pela iniciativa de convidar a Cláudia. Gostei muito da fala da Cláudia. Eu acho que está muito em sintonia com os trabalhos que hoje, né, vêm sendo feitos sobre circulação, sobre trânsito, sobre as questões que ligam
né, os impérios coloniais, né, no século XVII, no século XVIII. Então, eu gostei muito de ver contemplada essa discussão sobre essa rede, né, de circulação e de trânsito, que foi uma expressão que a Cláudia usou, né, não apenas de materiais, né, de objetos também, mas também de autores, né? Porque, na verdade, essa questão que tu trazes, e eu gostaria muito de te ouvir falar um pouco mais, pensando em coautoria, né? Em colaboradores desse processo todo, né? Se nós temos grandes personagens, né? Aí o Ecaute, o Nassau, ou mesmo o Rei Sol, né? Ou mesmo aqueles que ficaram como pintores oficiais da corte, a gente tem que pensar naqueles que compuseram todo esse trajeto, né, tanto diplomático quanto também da própria construção desses cartões, da elaboração das tapeçarias, né? Pensar na constituição desses grupos de profissionais que também estão trabalhando para isso, né? Que me parece ser algo que também hoje, pensando na história mais dos impressos, da circulação de manuscritos, é algo que a gente vem trabalhando muito, né? Preocupado sempre em pensar assim, numa autoria coletiva e não numa autoria única e exclusiva, né? À medida que os anos vão passando e essas reproduções vão acontecendo, somam-se autores, né? E a gente pode, inclusive, questionar, né, em que medida essa autoria original se preserva. Então, é a questão, por exemplo, que a gente vê nos manuscritos, nas cópias, na impressão, né? Na circulação de impressos e de obras, e que quem trabalha com textos, mas não trabalha com imagem, trabalha muito na perspectiva da intertextualidade, né, ou da intratextualidade, né, no sentido de procurar em que medida existe um diálogo com outros, né? Então, essa era uma questão que eu queria te ouvir falar um pouco mais, que tu comentaste que é uma preocupação que tu tem, a questão da autoria, e se hoje os estudos de cultura visual, de imagem, vêm pensando também nessa ideia de uma autoria coletiva, colaborativa, né, inclusive com a profissionalização, muitas vezes, dessas pessoas encarregadas desse trabalho, né? E uma segunda questão que me ocorreu também, né? Pensar um pouco nessa questão do exótico, né? Da difusão das imagens do exótico, em que medida, né, esse exótico ele fica descontextualizado, e que cuidado a gente tem que ter, né, no momento em que a gente percebe uma lhama, uma alpaca, no meio de em frente a uma árvore de caju, por exemplo, cajueiro, né? Quer dizer, e aí entram essas questões, para além da constatação, né, dessa descontextualização, de estar fora do contexto, né? Quais seriam, para além das questões que tu colocaste, assim, a necessidade do inventário, de demonstrar um conhecimento das ciências naturais, né? Qual seria uma outra explicação, né, para isso, que não fosse exclusivamente a ideia de misturar as Índias, né? Não sei, eu fiquei pensando um pouco nessa questão também, né? Porque me parece tudo muito intencional, né? Eu acho que não há uma inocência ou o sentido apenas de colocar o inventário, né, traduzi-lo em imagens, como tu bem colocaste, né, os colecionadores são os reis, né, são os nobres, e os gabinetes de curiosidade se transformam
agora em instituições científicas já no século XVIII, né? Então era isso, eu queria muito te agradecer, eu fiquei super encantada com o título e disse para a Ana, vou fazer o possível para estar no horário da palestra, né? E fiquei muito contente de te ouvir. Mas são questões que me interessam, porque trabalho muito com essa questão de circulação e de apropriação, mas de ideias que estão nos textos, né? Impressos, manuscritos, que circulavam no século XVIII, né? Então é isso. Eliane, antes, contigo, Eliane, que eu quero dizer, tudo bom, querida? Assim, tudo. Ouvindo, quando a Cláudia falou do que ela ia falar, eu tinha certeza absoluta que tu ia amar esse tema, conversa direto com as coisas que tu faz, conversa direto com aquelas coisas bonitas que tu faz lá com aqueles teus cientistas. Tenho certeza disso, achei o máximo. Que bom que tu perguntou. Bom, querido. Um beijo grande em ti, Elô. Beijo. Bom, primeiro a questão da autoria. Também eu também tenho a mesma visão, Eliane, que fatalmente não houve uma autoria só ali desde as pinturas que inspiraram a tapeçaria. Não houve, porque inclusive tem traços diferentes. Se for olhar especificamente, eu tenho um parecer do especialista em pinturas holandesas do Louvre, que ele afirma que aquilo ali não foi feito por um só, porque o contexto de produção artística lá da Holanda, onde foram pintados os painéis, era, por exemplo, que o Eckhout trabalhava em conjunto com outro pintor, que nunca veio para o Brasil, que por sinal era pintor e arquiteto que fez a casa do Maurício de Nassau depois. Então tem muito isso, mas não só nessa coisa prática da autoria, de colaboração, digamos, de ateliê, não é só isso. Era importante vamos dizer assim, essa quantidade de informação era importante e também fazia parte da estética. A gente também tem que ver isso. Também fazia, né, parte dessa estética e tem a ver com, agora também com outra questão, com a questão do exótico. Tem um autor que é o Peter Mason, que é um historiador independente, ele é inglês, que ele tem uma frase que fala assim, ele só estuda isso, as imagens exóticas, e ele fala, o exótico, ele está sempre descontextualizado, sempre, ele usa justamente isso, não existe exótico contextualizado, nas imagens, né, nas imagens. Se existir uma imagem contextualizada, ela já não é exótica. Entendeu? Não basta retratar. Mesmo as pinturas do Eckhout, vamos dizer assim, que todo mundo acha que é a pintura étnica, tal como era, ela é exótica porque ela não está contextualizada. Uma africana não ia andar com aquelas joias como tinha. Ela é uma pose, é montada aquela imagem. Ela não é... Ela é descontextualizada. E essa descontextualização, ela tem diferentes níveis. No Barroco, nem se fala, né? Por isso que na tapeçaria das Índias, como tu disseste, tem, né, a lhama com o cajueiro ali atrás e outras coisas mais. E uma razão de ser desse artificialismo, porque eu concordo contigo que é uma coisa intencional, né? Uma razão de ser uma questão interna dessa corte que produziu. Dois aspectos. Primeiro é que as cortes, elas tinham como tu estuda a Idade Moderna, está bem a par disso. Elas tinham uma comunicação incrível, primeiro por causa dos parentescos, né?
E a circulação de bens, de literatura, de impressos e de imagens era incrível. Então, isso é uma realidade, tá? Existiu uma globalização dessas imagens, vamos dizer assim. A outra é que no âmbito interno, se a gente for pegar só a corte do Luís XIV, tá? É uma necessidade dessa corte ela se mostrar conhecedora de conhecimento, mesmo que ainda isso tenha começado no 17 ainda, que depois, no 18, é que explode, né, essa tendência, ela já tinha essa vontade de demonstrar conhecimento, mesmo daquela natureza, daquela terra que não era colônia da França. Mas o que não interessava que não era colônia da França, o que interessava é que ela tinha os raios do Rei Sol atingiam todos os cantos do mundo, né? Então isso é muito importante, né? Então é por isso também e pelo modo estético, como eu falei no começo, o modo estético do barroco, né? Aquele acúmulo de coisas e é uma investigação acho belíssima e que não terminou ainda, né? Vai continuar. Não sei se eu... Legal, muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém? Tá bem baixinho, quem que tá falando? Eu escrever também, mas a Luciana primeiro. Não, tá. Vai, Ana, vai, pode falar. Tá. A Cláudia, ela acaba trabalhando com imagens, então ela utiliza os recursos, né, que todos nós que trabalhamos com essas fontes somos obrigados, né, a utilizar, como a questão própria das diferentes ciências, né, da interdisciplinariedade. E eu fiquei pensando, né, também nessa questão da temporalidade. Ela precisa verificar como essas imagens elas são construídas num determinado momento, no caso no século XVII, né? E qual o valor delas para esse momento, qual o estado da arte também. Eu fiquei um pouco pensando sobre como tu trabalhas com a filosofia da arte, né? Que é todos nós, de acordo com as nossas pesquisas, a gente acaba desenvolvendo, né? Seja, no meu caso, eu pesquiso pintura sacra, então eu preciso também pesquisar um pouco sobre a história da igreja, preciso trabalhar um pouco com teologia, com outras ciências, mas a filosofia da arte é algo que eu fico pensando como a gente pode se apropriar, né, dessa ciência para o trabalho com imagens. Então eu fiquei pensando em te perguntar a forma como tu fizeste a construção do teu conhecimento a partir das diferentes ciências, né, e também, claro, principalmente da história, né, a qual tu estivesses vinculado a um programa de pós-graduação, como é meu caso também, e a forma como tu trabalhas, então, com a filosofia da arte. Fiquei pensando sobre isso e queria te perguntar, né, se tu poderia falar um pouquinho, né, não precisa ser muito, assim, só para dar uma luz, né, também para alguém que também está construindo a sua tese nesse momento. Bom, em primeiro lugar, essa parte da filosofia da arte, eu acho a mais difícil, para dizer bem a verdade, tá? É a mais difícil. Por quê? Porque ela é a que envolve as teorias, vamos dizer assim, a parte mais teórica de quem quer se aprofundar mesmo, né, de entender essas relações que perpassam toda, por exemplo, a circulação, a interdisciplinariedade, ela é proveniente da história da filosofia da arte. Só que tem um problema. Às vezes a gente tem um objeto e a gente procura uma filosofia que seja adequada para explicar o objeto da gente, tá? Isso é um problema, isso é uma, vamos dizer assim, é uma solução que às vezes a gente usa, porque tu tem que botar uma parte teórica lá na tese, tem que botar uma parte teórica, daí então esse aqui tem a ver com o que eu estou dizendo,
não é assim, e aí a gente usa e despreza um pouquinho, talvez outros. Não, tudo bem, a gente tem mais afinidade com um ou com outro, né? Mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes uma coisa mais simples, entendeu? Uma abordagem mais simples, de repente um teórico, seja ele da filosofia da arte ou não, que não esteja na moda, por exemplo, talvez ele seja mais importante para o trabalho da gente do que um que está muito na moda e que a filosofia da arte dele não, vamos dizer assim, não deixa o trabalho da gente crescer, se a gente quer enquadrar naquilo ali. Mas voltando assim, os que eu usei é os que eu citei, que é o Warburg e o Didi Huberman, consequentemente, né? Na questão na questão temporal, eu não, por exemplo, nunca estudei toda a obra do Didi Huberman, não tenho essa pretensão, mas nessa questão da maneira que as imagens são atemporais, aparecem e também elas aparecem em diversos locais, como eu expliquei, diversos locais e em diversos meios e em diversos tempos. Aparecem como sintomas também, né? Numa obra, daqui um pouco aparecem em outra obra. Isso são questões que são importantes, mas como eu disse, a gente tem que ver, tem que ter a medida certa, no meu ver, né? Aquilo que está lá simplesmente para ilustrar, para a gente dizer que botou uma teoria, e o que realmente vai fazer o nosso trabalho crescer. Não sei se era isso, Ana, que tu perguntou. Era isso sim, porque eu sempre fico pensando, né, um adendo, que a gente precisa usar esses autores que estão na moda, como tu falaste, mas às vezes é muito difícil a gente encaixar isso dentro do trabalho, isso é uma dificuldade que eu venho tendo, né, então por isso também eu queria te escutar, então te agradeço e acho que nós pensamos então um pouco parecido nesse sentido. Te agradeço então pela resposta, Cláudia. Tá, só uma observação, assim, ó, por exemplo, eu usei o Gombrich, que está totalmente fora de moda, mas ele me ajudou em muitas coisas que eu precisei, tá? E já fui criticada porque eu usei o Gombrich, que ele é ultrapassado, tá? Mas ele acaba a gente tem que quase todos, né, os trabalhos. A gente tem que ter uma, vamos dizer assim, eu não uso a história da arte como uma evolução, por exemplo. E pode ser que o Gombrich dê essa ideia, mas em outras coisas o Gombrich continua válido. A gente tem que garimpar, vamos dizer assim, né? Isso aí. A Luciana tinha uma pergunta. Luciana tinha uma pergunta, não? Oi, estão me ouvindo? Sim. O microfone está muito baixinho aqui. Tá baixinho mesmo. E agora melhorou? Melhorou. Sim. Tá bom. Então, Cláudia, parabéns pela tua fala. Foi muito, muito legal mesmo poder te ouvir, porque apesar de ser tua colega lá na PUC, a gente acaba, né, que enfim, uma termina e a outra segue, a gente acaba não vendo o trabalho final, né? Mas fiquei muito feliz em te assistir e fiquei muito feliz também quando tu começa a tua fala dizendo que as imagens não são ilustrações. Isso, para a gente que trabalha com imagem, trabalha com arte, com a história da arte, é um alento no nosso coração, porque a gente está vendo que a cada dia existem trabalhos e pesquisas que estão preocupados em problematizar a imagem como um objeto, né? E não a imagem como um apêndice de um trabalho, de uma dissertação, tese ou um TCC, ou seja lá o que for. Então, eu te parabenizo por essa questão, né? Por estar trazendo essas questões de método, de teoria à tona, pensando esse objeto como, né, essa imagem, aliás, como um objeto de pesquisa. E quando tu falou ali sobre as redes, eu me identifiquei muito, principalmente quando tu falou ali que é complicado, quando a gente trabalha com rede, chegar num ponto que a gente diz assim, tá, chega, não vou mais fazer isso. Porque quando a gente trabalha com rede, é uma coisa que vai criando um infinito, né?
ainda mais quando tu traz essas questões da filosofia da arte que tu trouxe agora, né? Principalmente quando a gente pensa nessas imagens como suportes de memória, como imagens que dialogam nesse tempo anacrônico que tu falava do Didi Uberman também. Então, eu pensei nessa rede como essa rede infinita, porque foi um problema que eu enfrentei no meu trabalho também, porque a minha proposta era século XX, eu acabei parando no século XVIII em função dessa rede que buscava sempre um outro elemento, que referenciava, enfim. Mas a minha pergunta para ti, e que, claro, no decorrer da tua fala a gente vai acompanhando ali, mas eu queria saber quais foram os outros suportes que tu usou ali, tu falasse nos livros médicos, tu falasse nas porcelanas, enfim, tiveram outros elementos que tu percebesse, assim, dessa circulação de imagens que tu vê no século XVII, mas que já circulavam antes, ou que circularam depois, ou que nos chegam até agora? Como que se dá essa rede, seja ela mais contemporânea, se é que existe, né? Ou mais, digamos assim, anterior ao teu objeto de pesquisa? Tá bom, muito obrigada. Nos identificamos nas nossas pesquisas. A tua questão é uma tese. Não, realmente, esta é a questão. Esta é a questão. A rede, aí é que tá. Como delimitar a rede, como não se perder na rede de imagens, né? Como não se perder, como saber, porque como a gente não reconhece uma vida vamos dizer assim, existe uma vida temporal das imagens, mas ela não tem início, não tem fim. Então, como que o nosso trabalho vai ter um início e um fim? Eu comecei a estudar a representação, por exemplo, do indígena, que aparece na tapeçaria das Índias. Eu comecei a pesquisar, indo cada vez mais para trás, eu já estava lá no 1500, eu já estava lá no Cristóvão Colombo. Já comecei, tanto é que o meu primeiro capítulo da tese fala sobre isso. Então, essa questão temporal, para quem trabalha com rede, é muito, muito desafiadora, porque daqui a pouco tem que pôr um limite. E a questão dos suportes também, porque eu vi, apesar de estudar as tapeçarias, como eu citei aqui, eu comecei a ver essas imagens que aparecem nas tapeçarias, então elas aparecem até em saleiros, em prataria, né? Elas aparecem em várias coisas. E eu que entrei no campo da arte decorativa, então nem se fala, né? Então a gente tem que fazer um recorte, concordo contigo. É bem difícil, mas ela é bacana também, porque tu começa a entender as coisas do presente. Por exemplo, eu vejo nos desfiles da de escolas de samba, eu vejo as tapeçarias das Índias. Assim como eu conheço teu trabalho, que eu sei que tu vê as ninfas em tudo. As ninfas, daqui a pouco tem os gaúchos também, estão em tudo, né? Hoje eu tenho certeza que tu viu o gaúcho ali na tapeçaria das Índias, com aquele poncho. Com certeza, aquele pala que apareceu ali, o pala do norte argentino, então já dá para diálogo aí. Não, eu já vejo assim, até na cultura visual que se formou, que a gente vê do mundo atual, às vezes alguém com uma fantasia de índio, eu estou vendo na tapeçaria das Índias, para mim já tem uma pessoa vestida de índio que não é índio, que dá para ver de cara, que é uma pessoa caucasiana, entendeu? Estou dando só um exemplo. Então, eu acho importante fazer essas relações. E é isso, eu não sei quando é que eu vou parar de estudar isso, porque como é que tu vai estudar todas as representações, por exemplo, do Novo Mundo na arte europeia, mesmo que seja 2 séculos? É uma coisa infinita, mas é fascinante ao mesmo tempo. Muito obrigada, querida, mas é realmente isso, né? Porque acaba criando, a gente fica viciada nessas redes. Sim. Então, chega um momento que a gente está chega, e é bem isso, né? A gente vê na atualidade
coisa que a gente sempre né, volta à pesquisa, enfim, mas eu acho que isso é uma das coisas importantes, né? Esse presente sendo, nos perturbando, nos inquietando e nos fazendo voltar, né, e transformar essa imagem do passado num objeto e num novo problema de pesquisa, porque, né, a gente pode falar, nossa, tanta gente trabalhou com tapeçaria, tanta gente trabalhou com gaúcho, enfim, mas são esses novos questionamentos que a gente faz partindo dessas problemáticas que a gente está vendo aí de um carnaval, de uma outra coisa, que ressignificam e trazem novos, né, novos problemas para esses velhos objetos aí, né? Mas parabéns pela tua fala, querida, parabéns mesmo. Obrigada. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Tô vendo que a gente teve uma debandada de gente saindo aqui do... Eu queria fazer uma... Por favor. Olá, Cláudia, primeiro gostaria de parabenizar pela fala, foi muito esclarecedora. Eu, em um momento, tive que me afastar, quando você começou a falar do barroco e depois, quando eu voltei, você estava falando sobre cultura visual. Então, talvez você tenha mencionado isso que eu vou perguntar. Se for o caso, eu peço desculpas. Mas eu fiquei pensando se nessa sua rede, né, em algum momento, você trabalhou com as representações mais alegóricas dos 4 continentes, né? Porque, enfim, eu imagino que haja alguma troca, né, alguma circulação entre essa cultura visual. E como na tapeçaria das Índias tem, de certo modo, né, essa mistura de representação da América, da África, se você notou elementos que já eram consolidados, enfim, nas alegorias. É isso, obrigado. Ok, desculpa, eu só não identifiquei, não apareceu para mim aqui nem a imagem, nem teu nome. Sou o Fabrício. Ah, o Fabrício, tá. Tá. Isso, Fabrício, vamos lá então. Sim, minha resposta é sim, objetivamente, tem muito o elemento das alegorias nessa tapeçaria das Índias. Como não poderia deixar de ser, né? O barroco está cheio dessas, está pleno dessas alegorias. Eu estudei essas alegorias desde antes das tapeçarias das Índias, e elas não estão direcionadas tão explicitamente para os 4 continentes, por exemplo, tá? Não são explícitas, mas elas são alegorias mais sutis. Por exemplo, tem o motivo, que é o combate dos animais, por exemplo. Geralmente, um animal africano está sendo subjugado por um animal europeu, por exemplo, tá? Tem coisas a investigar. Outra coisa que aparece na tapeçaria das Índias é uma alegoria de comparação das sociedades primitivas com as sociedades gregas primitivas também, tá? Tem toda uma relação que aí não só aparece na tapeçaria das Índias, mas na literatura do século XVII, que comparando que aquele mundo novo, né, o novo mundo, ele também poderia se assemelhar a uma idade paradisíaca, a um paraíso perdido da antiguidade grega. E a referência alegórica a isso são algumas vestes, umas túnicas, que às vezes eles colocam nos índios. Tem uma associação, eu diria que tem mais associação do que alegorias, mas é claro que todo o barroco é impregnado, né? Então ali a gente, essas alegorias, então a gente vê bastante sobre isso aí. Não sei se eu te respondi.
Obrigado pela pergunta, Fabrício. Respondeu sim, muito obrigado. Gente, mais alguém tem alguma pergunta para Cláudia? Não? Peraí, Carol, acho que a Leonor tá falando ali, ela tá com o microfone cortado, peraí. Ah, tá. Tem que ativar teu microfone, Leonor. O microfone tá desativado. Está ativado agora? Não. Agora estamos te ouvindo, sim. Tá. Oi, Cláudia. Ai, Cláudia, gostaria de parabenizar, como todos já parabenizaram, né, pela interessantíssima palestra que tu fizesse. Mas, bom, é uma pergunta, já que tu falaste tanto sobre a fauna, né, falaste dos animais, alguma coisa da flora já foi, assim, estudada nesses quadros, nessas tapeçarias que tu falaste? Se elas existem de fato, essas flores, as folhas, as árvores, se já foi feito algum trabalho sobre elas. Se tu se dedicasse, né, mais, claro, é muito complexo isso, mas uma curiosidade, como se falar, né, como era o ambiente, se essa flora existiu ou existe uma semelhança. Sim, obrigada, Leonor. Tudo bom? Sim, sabe que essa pesquisa sobre a flora, o assunto relacionado com a flora, porque é uma coisa visível, quando a gente entra em contato com a tapeçaria das Índias, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, e também, até retomando a pergunta que a Heloísa me fez, o que me despertou também, eu fiquei impressionada com aquilo. Né? Com aquilo, eu disse, será que existiam mesmo todas essas frutas e tudo? Por que eles querem mostrar? Inclusive tem recantos assim dentro. Eu até trato isso aí, eu já escrevi sobre isso. Dentro da tapeçaria das Índias tem partes da tapeçaria que são verdadeiras naturezas mortas. Se fosse fazer um recorte daquela parte, é um quadro de natureza morta. Aí vem a herança dos holandeses, né? Tem porque a origem. Mas aí mostra uma fruta aberta, ela por fora, bem como era nas descrições científicas mesmo, né? Nas ilustrações. E uma das primeiras coisas que eu fui atrás era para ver. Existe um estudo bastante completo de um brasileiro que ele é biocientista e ele fez nos anos 1970, se eu não me engano, um estudo, o sobrenome dele é Dantas. Dantas. Ele fez um estudo comparando tudo que ele viu ali, comparando com o que existia, o que poderia, se houve, por exemplo, extinção, né, de alguma daquelas espécies, porque na parte dos animais e dos artefatos, a gente vê muita coisa que é de fora do Brasil, mas das plantas, das aves e dos peixes, né, dos animais de pequeno porte, estou falando, e das plantas, a parte da flora mesmo, são muito brasileiras, é muito, muito identificado. Inclusive, ele identificou que aparece um milho, tipo um milho selvagem, que não existe mais, mas foi feito assim, mas no âmbito, não foi nem no âmbito nem da história da arte, nem das imagens, vamos dizer assim, foi no âmbito mesmo assim de um levantamento científico, e eu achei interessantíssimo ler o trabalho dele. Se tu quiser, eu te dou depois. Não, muito interessante. Obrigada, Cláudia. De nada. Um esquema tanto de fazer esquematizar tudo, né? Nós estamos nesse período mesmo, né? De catalogar, por isso que eu pergunto. Sim. Muito obrigada. De nada. Gente, mais alguma pergunta? Não? 6:50 já, Carol. As gurias coordenadoras que marcam o fim da coisa.
Exatamente, Carol, mas seria bem livre, assim, então. Carol, é que a gente vai fazer assim, ó, nós vamos tirar todo o suco da Cláudia hoje, né, pobrezinha? Pobrezinha. Marcamos para matar a Cláudia hoje. Ah, mas eu adoro, né? Eu adoro, eu estou aqui. Tá certo, respondendo muito bem, tá ótimo. Eu já enchi quase um caderno aqui, Cláudia, de tanto fazer anotações. Bom, não sei, então. Isso, mais alguém gostaria de fazer perguntas? Tem algum ponto ainda que queria perguntar? Ou a gente pode encerrar por aqui? Bom. Acho que fechou, então. Acho que fechou também, acho, Carolina, isto. Nos resta, então, já com saudades de agradecer mais uma vez a Cláudia, a sua pesquisa incrivelmente linda, né? E que que essa possa ser uma abertura de um caminho de diálogo entre esse grupo e todos os interessados nesses temas das artes visuais. Né? Cláudia, muito obrigada. E que esse vai ser o primeiro de uma série de apresentações e de trabalhos que nós vamos certamente fazer, tá? Nessa parceria PPG de História Unicinos e esse lindo grupo, do qual eu já faço parte. Mais bonito vai ficar ainda. Muito obrigada. É brincadeira, mas muito obrigada a todos vocês, a todos os que nos assistiram, aos amigos que há muito tempo eu não via, Ed Holanda, e prazer imenso em te encontrar, mais uma porção de gente aqui que eu só tenho as iniciais, que a gente não tem aqui todas as presenças. Carolina, obrigadíssimo também pela parceria. E eu te passo a palavra também para te dizer mais alguma coisa, e a Luciana e a Ana Paula, que somos assim, o grupo que hoje foi designado para recepcionar a Cláudia, as colegas lá da Unicinos, professoras Cristina, Eliane e outros, que eu não vi aqui, porque eu não consegui ver todas as pessoas que entraram, alunos nossos, colegas, conhecidos, amigos, muito obrigada a todos. Passo a palavra para a Carol, então, Carol. Então, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que eu acho que é super importante, nesse momento em que está tudo esquisito, que a gente consiga manter esse grupo, que a gente consiga fazer discussões boas, que a gente consiga fazer separar e é importante para a gente ver que a gente não está sozinho, que a gente tem um conjunto de pessoas que também gosta das mesmas coisas que a gente, que a gente pode discutir junto, apesar de cada qual estar na sua casa. Vocês estão vendo a minha bagunça, meus livros, enfim, o gato que andou aparecendo aqui agora há pouco. Apolo! O gato é fundamental, tem que aparecer. Essas participações especiais, mas é importante para a gente conseguir fazer essas discussões e manter o grupo ativo mesmo, dentro desse panorama que está um pouco difícil, que a gente consiga, seguir se encontrando, e porque isso é importante tanto, para o conhecimento quanto para a gente mesmo, nosso psicológico. Correto, é isso mesmo. Posso agradecer mais uma vez? Claro. Então dizer que eu fiquei muito contente hoje aqui com a nossa fala, e que eu também vou repetir que eu tô feliz de estar participando do nosso núcleo de estudo em fontes artísticas, do NEFA. Eu acho que, olha, vai dar coisa boa aí, tá? Várias pesquisas aí dos colegas que eu já andei olhando, estou levando fé, e eu quero agradecer também hoje, principalmente, a todas as pessoas que tiveram paciência de ficar escutando, que às vezes não são da área, né? Mas que apreciam. Muito obrigada. Gostei, adorei as perguntas e estou à disposição, tá? Qualquer coisa, só me achar no Facebook, o que for ali, Cláudia Petenuso Damiani. Ótimo. Obrigada. Luciana, passamos. Carol, muito obrigada também pela grande parceria aí, né? Obrigada. Então, gente, também agradecer imensamente a todos que participaram, a todos que... Baixa o...
Agora melhorou? Melhorou. Tá Sim. bom. Então é um brevíssimo, né, gente? Uma brevíssima fala, mas para agradecer imensamente a participação de todos, a disponibilidade da Cláudia em vir falar conosco aqui sobre esse tema tão importante que é a imagem, a circulação dessas imagens, enfim. E de todas essa rede que a Cláudia falou, mas que a gente está formando aqui, né, entre pesquisadores de áreas diferentes e que eu acho fundamental para esse momento em que a gente vive, né, de tão isolados, mas ao mesmo tempo super juntos aqui, compartilhando essas experiências de pesquisa. Então, que isso não pare, né? Em breve a gente vai lançar a nossa próxima palestra, né? Fiquem atentos. Mas que venham, né, que se sintam todos convidados a somar o nosso grupo com essas pesquisas de imagem, enfim, interdisciplinares, que para a gente é um grande prazer aí discutir e trazer as pesquisas dos colegas aqui para, né, para essa sabatina, como foi a Cláudia hoje. Então, gente, muito obrigada. Um excelente final de semana a todos vocês. Obrigada, Elô. Obrigada, Carol, também pela parceria. E, Ana? Eu acho que é importante ainda agradecer ao pessoal que deu um feedback ali nas mensagens, a professora Maria Cristina, que precisou sair, a professora Eliane. Nós que agradecemos pela presença, pelas contribuições que vocês puderam dar, né, do começo ao fim. Né? Obrigada, professora Eliane, por estar conosco até esse momento, até esse horário. E esperamos poder continuar fazendo outros momentos como esse, compartilhando ideias. Quem sabe em seguida já juntos novamente fisicamente, tomara, mas enquanto isso não acontece, que possamos estar juntos por essa ferramenta, né? Obrigada pela presença de todos, muito bom mesmo, foi uma tarde muito proveitosa.